amigos, este é o Na Pauta. E na pauta de hoje, crise na China. Existe uma infinidade de coisas que podem afetar diretamente a economia de um país. Falta de capacidade de seus líderes, crises econômicas globais ou até mesmo guerras são alguns desses problemas. Contudo, uma nação em específico conseguiu superar eficientemente boa parte desses problemas ao longo dos anos para manter o seu crescimento econômico. E nós estamos falando de China. Porém, pelo desenrolar dos últimos acontecimentos, parece que o poderoso colosso asiático encontrou um problema que não está conseguindo superar o alastramento recorde da Covid. Nós estamos falando aí de cerca de 500 mil casos diários de Covid na China. Eles que, o Xi Jinping tinha trancado todo mundo, Covid zero, e de repente o povo protestou, não gostou, liberou geral e agora tá com esse problemão, pepino aí para descascar, abacaxi para descascar, né? Errei a fruta, abacaxi para descascar. Problema seríssimo e que pode afetar muito a economia da China. Mas antes de nós destrincharmos esse assunto, eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like e a aba dos comentários vai estar aberta aqui para que você possa colocar o seu ponto de vista, sua opinião, vai ser ouvida. Não esqueça de ativar o sininho das notificações também, sempre que a gente subir um vídeo novo você vai ser notificado. E também quero te convidar a nos seguir nas nossas redes sociais, é só colocar aí @napauta_hoje. E você nos encontra lá no Instagram, Twitter, né? E no Spotify. No Spotify é onde nós temos conteúdo exclusivo para o Spotify. Nós também estamos lá no Google Cast, no Amazon Prime Music, no Apple Podcast. Tamo por tudo aí, ó. Tá bom, vamos lá então, vamos para o vídeo então, sem mais delongas, vamos destrinchar essa história de crise na China. Bom, embora não haja dados confiáveis, né, na China, a gente nunca sabe se esses números refletem realmente a realidade, né, sobre a extensão da propagação do vírus, o número de doentes e mortos. Agora, ele atingiu todas as províncias antes do final de testes extensivos e regulares. O cancelamento de quase todas as restrições domésticas agora significa que o vírus pode circular livremente. O índice agregado de 8 indicadores iniciais da Bloomberg mostrou uma contração na atividade em dezembro, a partir de um ritmo já fraco em novembro, fazendo com que até mesmo as perspectivas para o próximo ano sejam sombrias. Além disso, mesmo antes de as restrições serem suspensas, a economia da China estava lutando com uma queda nos gastos do consumidor, se aprofundando e a produção industrial. Se aprofundando e crescendo no ritmo mais lento desde os bloqueios da primavera. Para piorar as coisas, embora as pessoas agora estejam livres para se movimentar, houve pouca recuperação no movimento até agora. Então, de acordo com os dados de alta frequência sobre o uso do metrô e das estradas, a situação foi ainda pior para lojas e restaurantes em Pequim do que em todo o resto do país, com as vendas do varejo na cidade caindo quase 18%. Em novembro, com o aumento de casos, né, e restrições na capital chinesa. As 3,6 milhões de viagens feitas no metrô de Pequim na última quinta-feira, dia 22 de dezembro, quando a gente coletou essas informações, ficaram 70% abaixo do nível do mesmo dia de 2019, comparando 22 com 19. E o congestionamento nas ruas da cidade foi de apenas 30% do nível de janeiro de 2021. Segundo a Bloomberg, outras grandes cidades como Chongqing, Guangzhou, Xangai, Tianjin e Wuhan,
Wuhan, inclusive, é a cidade onde se percebeu a Covid pela primeira vez, né? Estão tendo uma queda também semelhante com Pequim. A disseminação do vírus pela China minou a euforia inicial observada nos mercados de ações e commodities na reabertura. O índice composto de Xangai caiu perto do nível em que estava pouco antes de as autoridades começarem a relaxar as restrições em 11 de novembro e caiu nas últimas 2 semanas. Fora isso, as siderúrgicas chinesas estão atualmente reduzindo a produção, disse a Gang Futures, em nota, né? Com dados de uma associação da indústria mostrando queda na produção e aumento dos estoques em meados deste mês, e a queda de quase 27% das exportações coreanas para a China nos primeiros 20 dias deste mês, mostra a fraqueza da demanda chinesa por semicondutores, que vem caindo devido à queda na demanda doméstica e externa por smartphones e outros dispositivos. Então, é um conjunto de fatores que está culminando aí para uma certa fragilidade no momento, né, ao menos no momento, para a economia chinesa, e que preocupa os investidores do mundo inteiro, né? Afinal de contas, a China principalmente para nós aqui no Brasil, por exemplo, que dependemos das commodities, né, alimentos, eles são os maiores consumidores, né? E já vinha daquela crise ali imobiliária que teve na área da construção, e eles que eram os maiores consumidores, e agora também no consumo do varejo em geral, né? Então, o sinal de alerta para os investidores na China está ligado, e Xi Jinping, que vai para mais um mandato, né, do Partido Comunista, sem sequer ter uma oposição, ele já começa a ter que pensar em uma estratégia para livrar novamente a China e contornar aí as crises mais uma vez. Só que agora o foco, o olho do furacão está sobre a China, né? Então, China em crise, mundo em alerta. Se você pegar todo o conjunto de fatores que está somado, né, nós temos guerra na Ucrânia, que tem afetado diretamente a União Europeia, né? E o consumo da União Europeia, e tem sido o grande dragão da inflação lá na Europa, assim também como os Estados Unidos também têm sofrido com inflação, e isso tudo afeta o consumo, e o consumo é o principal produto da China, né? Afinal de contas, é quase tudo produzido lá. Se diminui o consumo, diminui a produção. Então a China está enfrentando aí as adversidades de ter tornado o mundo tão dependente dela, né? E o mundo também, né, com as suas adversidades, e por ter se tornado tão dependente assim da China. Gente, vídeo curto, esse era o vídeo de hoje, só para trazer esses dados, né? E como a gente disse, não são muito claros, são estimativas, porque não são assim tão confiáveis, né? Afinal de contas, é um país fechado, né? Mas que tem sido um grande alerta para todo o mundo, né? Vamos ficar atentos para o desenrolar dessas crises econômicas que têm assolado mundo afora. Tá bom? Muito obrigado e te agradeço por programa ser até aqui. Convidar você a se inscrever no nosso canal, deixar seu like, ativar o sininho das notificações e também nos seguir nas nossas redes sociais, @napauta_hoje. Estamos também no Spotify, e lá no Spotify temos conteúdo exclusivo para a plataforma. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!